Hi student, I'm Fernando, your English teacher. Great to see you again. And this is Valdene, our Libras Brazilian Sign Language interpreters. Let's get started. So here are some tips to help you to protect against COVID-19. How to protect yourself? You should wash your hands frequently, cover your face with face masks. The third, you have to clean your objects, especially your cell phone and your laptop. Don't touch your eyes, your ears, your nose and your mouth. And avoid crowded places. And cook your food thoroughly. You have to follow these instructions, and I hope you and your family are well and safe now. So let's get started. O tema da aula de hoje, que a gente vai fazer, estudante, é an interview, é uma entrevista. Nós trabalhamos muito no primeiro e segundo ciclo, na estratégia de leitura, que são muito importantes a leitura para o estudante, né? Coisa não verbal, estratégias não verbais, informação não verbal, aqueles cognatos, a informação prévia para fazer a leitura. Então, agora a gente vai pegar uma coisa diferente. Pegamos textos, baseamos no PET, que é importante basear as aulas no PET, mas eu transformei os textos que foram lá numa entrevista que eu achei interessante, como vocês vão ver. Então, eu gosto sempre de falar de um roteiro, de coisas que vão acontecer. Comentário sobre atividades do PET, que baseou em matérias ou reportagens daquela cantora, atriz americana, Selena Gomez, que todos vocês devem conhecer e gostar. Então, elaboração de perguntas, quais as perguntas, baseadas naqueles textos, quais as perguntas que a gente faria a ela. Então, é um modo de treinar bastante também o inglês. E os exercícios finais. Então, a tarefa é essa, que é uma tarefa que o estudante tem mais, aqui seria mais no item, eixo da língua inglesa, que trabalhou muito leitura no primeiro, agora seria um trabalho de escrita e leitura. Então a gente tem essa tarefa. Suppose you have to interview a famous pop star for a school. Imagine que você tem que entrevistar uma atriz famosa para um jornalzinho da escola. Você vai ter que entrevistar. Her name is Selena Gomez, an American singer. Então, teve vários artigos interessantes sobre Selena Gomez, muito legais no PET. Então eu peguei e segui mais ou menos, criei uma coisa diferente, mas baseei na temática do PET. Então, a pergunta, what would you ask her? O que você perguntaria a ela? Você vai ler várias coisas, você vai elaborar as perguntas da entrevista para fazer. Então a gente, no PET tinha artigos da Cosmopolitan, que é a revista americana, a Teen Vogue, também para jovens, né, adolescentes, e está numa música também que o PET fala, Lose You to Love Me, foi muito explorada no PET também, que é interessante, a música, como eu já falei. Então, tinha esse aqui, eu peguei essa frase. É importante que Selena Gomez fez, inclusive tem um vídeo que passa, né, que eu vou falar mais tarde dele, no PET, dela fez como as formaturas americanas, até de imigrantes, não puderam ser realizadas presencialmente, foram uma cerimônia online, uma cerimônia virtual. E ela falou umas palavras muito interessantes, fez essa apresentação online, e então tocou muitas pessoas. E a matéria chama aqui de a heartfelt message. Heartfelt quer dizer uma mensagem sincera, comovente que ela fez para esses estudantes imigrantes que são imigrantes como ela também. Então lá fala aqui, when my family came here from Mexico, they set in motion my American story as well as theirs. Então, aqui quem escreveu a matéria, então colocou isso, que ela dá ênfase a esse fato de ter sido imigrante do México, né? Então, aqui também ela é um pedacinho pequeno que eu transcrevi da fala dela, dessa cerimônia.
I know that it's a virtual ceremony, but it's very real. Então ela fala que é uma cerimônia virtual, mas é muito real. E aí vai continuando aqui. Isso aqui que eu acho interessante, coloquei o link, só que o link é da matéria da Vogue Teen, então não está no YouTube não. Mas você entrar nesse link aqui, no link da Teen Vogue, você vai achar esse vídeo, ele está dentro da matéria. Então, pequenininho, é uma pronúncia muito interessante, muito clara a pronúncia, dá para entender tudo, e tem a legenda em inglês aqui. And it's very real to you, all of the families, and all of you. Ela encoraja muitos estudantes que eles podem ser o que quiserem ser, que ela também é de influência mexicana. É muito rico esse diálogo, essa apresentação que vocês devem ver para aprimorar o inglês nesse site. Então, eu coloquei também uma biografia da Selena, que fala, que é importante também na biografia, que a gente nota nessas biografias da internet, muito dado demais. Por exemplo, você vê aqui, Selena Marie Gomez, born, July, a data, eles põem muita data, mas a gente tem que fazer uma seleção, como que resumir. Data do dia, do mês não interessa muito, o que interessa mais é onde ela nasceu, quando. Então, born in 1992, é de 1992. Is an American singer, songwriter, actress and television producer. Então, fala as profissões dela. Born and raised in Texas, Gomez began her career by appearing on the children's television series Barney and Friends. Então ela foi, como está falando, ele nasceu e foi criada no Texas, mas a família dela é mexicana. Por isso que ela preza muito essa herança dela, que ela também, junto com outros imigrantes, construíram a história americana. Então aqui fala que ela começou nesse programa de criança, ganhou esse Emmy. Emmy é um Emmy Award, é um Oscar para os destaques da televisão americana. Tem o outro Oscar, você tem o Grammy, que é da música, você tem vários, o Oscar mesmo do cinema, várias premiações. Então dá um exemplo de várias coisas que, dados biográficos, que a pessoa tem que aprender a resumir. Então vamos lá. Então a gente vai colocar as perguntas. Então, a pessoa que vai fazer a pergunta, ela vai ler vários artigos, vai ler biografia, ler recortes e vai bolar. E seria interessante também essa tarefa com duas pessoas presencialmente. Um estudante seria o entrevistador e o outro seria o entrevistado. Alguém, uma menina, seria Selena Gomez. Então, ela leria aquilo tudo, aqueles recortes todos do jornal. Então, o que você perguntaria, que é o entrevistador, e o que ela, como entrevistada, responderia? É um exercício muito interessante para abordar a leitura de uma forma diferente e incluir a escrita também. Então, baseado no que eu li aqui, eu acho que a primeira pergunta que seria bem viável, when were you born? Quando você nasceu? Então, vamos usar o passado. When were you born? Quando você nasceu? Então, ela responderia, I was born in 1992. Então, when were you born seria a primeira pergunta para fazer nessa entrevista, né? Então, a gente tem, baseado nesse texto aqui mesmo, que há outros textos, inclusive a pessoa pode ler ouvir aquele vídeo que ela faz, e várias coisas dela para tentar achar perguntas que seriam feitas a ela. Então, eu acho que a segunda pergunta também seria where were you born? Então, a mesma coisa, só mudou o interrogativo. When were you born? E a outra é where were you born? Onde você nasceu? Quando e onde? São perguntas pertinentes. Importante saber. Então, ela responderia, I was born and raised in Texas. Né? Então, a segunda pergunta está aqui. Aqui eu tirei da Wikipedia também, que tem muita coisa de biografia, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos caminhando para a terceira pergunta, baseado nesse texto aqui. 3. How did you begin your career? Estão notando que as perguntas todas são no passado. Então, uma pergunta interessante. Onde nasceu, quando nasceu, para saber a idade, quando ela nasceu, saber a naturalidade, onde ela é. E a terceira pergunta seria, how did you begin your career? Quando você começou sua carreira? Então, a gente vê que está aqui, ó.
began her career by appearing on the children's television series Barney and Friends. Então, ela começou nesse programa infantil. Ela era novinha nesse programa infantil também, que era como comediante. Aí depois tem mais outras informações aqui, então a terceira. How this, qualquer entrevistado, eu acho que não só ela, qualquer um. Quando nasceu, onde nasceu, como começou, how did you begin your career? Aqui usando o auxiliar passado, né? How did you begin your career? Vamos ver a outra pergunta. Isso aqui eu tirei daquela mensagem que ela fez para os imigrantes que estavam formando naquela cerimônia virtual. When my family came here from Mexico, quando a minha família veio aqui do México, they set in motion my American story as well as theirs. She said, ela diz, I am a proud third generation American Mexican, and my family's journeys and their sacrifice helped me get to where I am today. Então, sou uma americana de terceira geração, né? Uma americana orgulhosa da terceira geração de mexicanos americanos. Então, sou americana também. E minha família, e as viagens de minha família, a jornada de minha família e seu sacrifício me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, ela fala uma coisa que vai dar uma ênfase muito à família. Então, a gente leu aqui também esse pedacinho. Entre os recortes que a gente teve acesso para a gente fazer a entrevista, a gente vê qual a pergunta que seria aqui. Então, aqui eu afirmei uma coisa que eu li, que a gente pode fazer assim também, afirmar, você estudou tal coisa, e aí? E faz a pergunta depois. Então, eu afirmo aqui, you were born in Texas, igual eu vi no texto, no outro texto. You were born in Texas, but is your family from Mexico? Então, eu estou fazendo a pergunta a ela. Você nasceu no Texas, mas sua família é do México? You were born. You were porque é o passado. You are born. Né? You were, você é o passado. You are born in Texas, but is your family from Mexico? Aqui inverte para fazer a pergunta, né? Então, ela poderia dizer que I was born and raised in Texas, but my family is from Mexico. Então, vamos lá. Aí aqui a gente pega também um trecho pequenininho que eu peguei de um outro lugar. Stars Dance is the debut solo studio album. Em inglês eles falam muito em vez de record ou CD, album. Sempre usou, ainda usam até hoje, album, como um disco, um trabalho. By American singer Selena Gomez. It was released on July. Aí fala a data, tarará. Gomes began planning a project, aqui vai falando tudo, interessa que seria a informação que eu achei importante aqui, que seria o debut solo álbum, quer dizer, o álbum de estreia. Debut, palavra que vem do francês, que é estreia, o primeiro. Então eu achei oportuno fazer essa pergunta aqui. 5. What was your first solo album? What was your first? How did you begin your career? Como você começou a sua carreira? What was your first solo album? Pode ter outras perguntas que você pode imaginar com os colegas, ou que você leu outra coisa, são várias possibilidades. Mas eu achei essa importante que responde aqui. Quando foi o primeiro álbum solo dela? Ela foi atriz, foi cantora também, né? Então, a gente pega outro trecho, outra faceta da vida dela. In October 2008, Gomez participated, aqui a gente lê 2008, porque a gente, para ler data, 2000, 2001, 2002, e quando é 2010, por exemplo, a gente lê de 2 em 2, 2010, 2020, 2020, então a gente lê 2020, 2020. 2013, a gente lê 2013. Então, aqui que é o 08, 2008. Então, tem aquelas especificações para ler a data. She participated in St. Jude's Children's Hospital. Aqui fala o seguinte, ela também se dedicou muito a causas humanitárias, a ajudar pessoas. Então, ela foi porta-voz de uma campanha da Unicef, da ONU, para
arrecadar fundos para crianças que precisassem, né? Crianças Help Children Around the World. Essa campanha usou o Halloween, onde as crianças são mobilizadas, vão de casa em casa falando trick or treat, por isso que chama Trick or Treat for UNICEF Campaign, which encouraged children to raise money on Halloween to help children around the world. Então essa campanha ajudava a pegar fundo para as crianças na época do Halloween. Então é interessante saber esse lado dela também, além de cantora de tudo, ela também é uma pessoa philanthropist, uma pessoa que dedicava a causas sociais, né? Então, qual a pergunta que a gente poderia bolar aqui? Olha que pergunta indireta. Could you tell us a little about your experience in helping children? Então, você sabe que ela ajuda, tem esse lado humanitário de ajudar as pessoas, então eu perguntei de uma forma diferente. Could you tell us, você podia nos dizer a little about your experience in helping children? Então ela falaria que foi a porta-voz em 2008 da campanha da Unicef para ajudar as crianças. Então são as perguntas que a gente fez. Então, voltando às perguntas, a primeira. When were you born? Quando? When were you born? 2. Where were you born? Lugar. Quer saber o lugar que ela nasceu. 3. How did you begin your career? Quando você começou a sua carreira? Terceira pergunta. 4. You were born in Texas, estou afirmando, but is your family from Mexico? Então, uma coisa que eu já sei, queria... E a gente tem que tomar cuidado numa entrevista, ter perguntas bem criativas, que senão a pessoa responde yes ou no, se responder yes ou no, você fica sem material nenhum para publicar no jornal da escola. Então, você tem que ter aquela coisa para saber fazer a pessoa falar. Are you from não sei o que, uma pergunta lá, yes, no. Aí você não tem material nenhum, então você tem que saber tirar das pessoas alguma coisa. E o que é importante? Pesquisar o assunto, dominar o assunto. Dominando o assunto, você não consegue. Você tem material, você tem perguntas criativas. Então aqui a gente vê a continuação, a quinta. What was your first solo album? Qual o seu primeiro álbum solo? Muito importante essa também. 6. Então eu fiz 6 perguntas. Could you tell us a little about your experience in helping children? Você podia nos dizer sobre a sua experiência de ajudar as crianças? Então, thank you very much. Thank you very much seria agradecer. A gente agenda com a pessoa, agradece a atenção do entrevistado. Esse thank you para o entrevistado. O entrevistador fala para o entrevistado que agradece a atenção dele. Então, a gente vai ver aqui agora um exercício. Então, a gente fala muito do geral, explica. Essas estratégias seriam interessantes para pegar a leitura, você, estudante, pegar uma boa ideia para a leitura, em vez de ficar só lendo. Então, vamos fazer perguntas a essa pessoa. Quais perguntas que a gente faria? Treino muito, inclusive, a fala, né? Então, ela respondendo, I was born and raised in Texas. Eu nasci e fui criado, e was raised in Texas. Qual a pergunta que daria isso aqui? When were you born? How did you begin your career? What was your first solo album? Where were you born? Então a gente tem where were you born? É a primeira que diz o lugar. Eu nasci e me cresci no Texas. Então é a primeira pergunta. Então vamos lá, outro exercício. I am extremely excited to encourage other kids to make a difference in the world. Estou muito entusiasmada para encorajar as crianças para fazer a diferença no mundo. É aquele lado humanitário, aquele lado de filantropia de Selena. Então, qual é a pergunta? What was your first solo album? Ou could you tell us a little about your experience in helping children? Qual dessas duas perguntas vai para aquela resposta lá? Então, a gente vai ver que Could you tell us a little about your experience? Então, a gente tem as perguntas aqui, que você pode perguntar when, where, quando, onde, ou as perguntas yes ou no, sim ou não,
Ou aquelas perguntas indiretas. Could you tell us? Could you describe? We would like to know. E aqui, vocês, é interessante, um artigo que tem na WikiHow, aquela enciclopédia, como fazer qualquer coisa, que dá as dicas de como entrevistar alguém. Então procurem lá que vocês vão gostar muito. Thanks for watching and see you next class.